Sejam todos bem-vindos a mais uma edição do programa Meu Espaço Minha Vida. Essa é a 12ª edição e eu estou aqui com você, sou a professora Gisele Diziura, sou arquiteta, coordenadora dos cursos de Arquitetura e Design da Uninter e tenho o maior prazer de estar aqui com vocês para discutir temas sobre arquitetura, design, paisagismo, urbanismo e são temas que impactam e transformam a vida das pessoas. Esse é o nosso objetivo e é o objetivo desse programa. Você sabia que os espaços, sejam eles construídos, abertos, fechados, enfim, todos os espaços transformam a vida das pessoas? Será que esses espaços que você mora, que você trabalha, que você transita de um lugar para o outro, transforma a sua vida? E será que os espaços digitais também transformam a sua vida? Essa é uma temática muito discutida que nós vamos conversar hoje, que é o metaverso na arquitetura e no design presente e futuro. Essa temática do metaverso na arquitetura e no design, né, ela é uma temática muito discutida na atualidade. E para falar sobre isso, eu tenho uma convidada muito especial, que é a professora doutora Gisele Pina. Seja muito bem-vinda, professora. Muito obrigada, bem-vindo a todos. E lembrando que o nosso programa, ele tem ainda um convite para fazer para vocês. Então, vocês podem interagir conosco ao vivo por meio do nosso Instagram. Então, manda uma mensagem para nós, seja um comentário, uma pergunta, enfim, a gente adora receber as mensagens de vocês. Então, manda para nós no inbox da nossa página no Instagram, que é @pós-arquitetura e design Uninter. Então, anota aí e manda que eu já estou aqui, já quero receber, não é verdade, professora? Exatamente. Então, vou apresentar a professora para vocês. A professora Gisele Pina, ela é doutora pela USP, com tese que abordou o assunto de cognição de espaços arquitetônicos transformados por tecnologia de comunicação, tem experiência docente em instituições de ensino de excelência, inclusive é professora dos nossos cursos de pós-graduação em arquitetura e design. Ela foca desde 1995 no ensino de pesquisa de tecnologias digitais, a especialização em multimídia e mestrado em ciências de comunicação. Isso tudo foram escolhas aí naturais de acordo com a vivência, a sua carreira profissional. Ela atua como docente de arquitetura há 27 anos, focadas nessas disciplinas relacionadas a projeto, arquitetura, tecnologia, modelagem digital, BIM e em pesquisa científica também, sempre nessa linha de tecnologias digitais emergentes. Ela tem aí coautora de 2 livros que exploram a temática do patrimônio arquitetônico e sua memória. E por falar então em doutorado, né, você estudou essa relação com as pessoas, os espaços híbridos, a tecnologia. Então conta para nós. Como que foi essa pesquisa? Bom, boa noite, olá a todos. O estudo, assim, eu sempre acreditei que arquitetura e comunicação eram áreas, assim, muito adjacentes, né? Eram muito vinculadas uma área na outra, porque o espaço arquitetônico, para mim, no meu olhar, o espaço sempre comunicava, né? Quer seja qualquer parede, qualquer elemento arquitetônico, ele sempre, no meu entendimento, era um elemento de comunicação. Então, a minha busca foi tentar entender como que esses elementos funcionavam, como que eles comunicavam, né? E na pesquisa eu descobri que desde lá de Roma, né, a gente já conseguia perceber elementos de paredes que buscavam representar um espaço virtual,
né? E depois, em outros momentos históricos também, em muitas obras que eu estudei e apresento esse estudo, fica claro que o espaço virtual sempre foi um desejo do homem, né? Então, o homem, talvez ele não soubesse, não tivesse as tecnologias possíveis, né, para de fato viabilizar aquele espaço virtual, mas no seu imaginário e na sua busca de representação, até uma obra muito importante, que é a Trindade de Masaccio, que fica lá em Florença, ela é uma obra em que ela é uma pintura mural, e quando você olha para essa pintura, você realmente entende, né, aquilo como um buraco na parede, né? É muito, obviamente, com as limitações de representação da época, né? Pela técnica utilizada, mas o próprio Trompe-l'œil, né? Que posteriormente foi amplamente utilizado, sempre buscava representar o céu, representar, enfim, que aquele espaço representado ele interagisse com o espaço real. Então, eu chamo isso lá no meu estudo de espaço híbrido, que é o espaço, né, que é o real e o virtual simultaneamente. E aí vem a questão, como é que isso vem para a nossa vida, né? E naquele momento surge, então... Bom, então, como é que, se esses espaços eles têm essa possibilidade de serem reais e virtuais, como é que eles podem ser conectados, né? Será que nós, em nossas casas, podemos conectar nossas paredes com outras casas e podemos criar espaços ampliados, né? Isso veio de uma vontade minha da época de assistir televisão com a minha mãe, uma coisa bem caseira, assim, né? Mas como é que isso poderia ser realizado? Então, essas interfaces, né, de comunicação, eu percebi que elas tinham um potencial muito grande para participar da nossa vida, né? Então, a nossa vida ela poderia ser uma mistura do real com o virtual, uma mistura do digital com o físico, né? E coincidentemente não, né? A evolução de todas essas questões que acontecem aí na vida vão chegar hoje, né, no que se fala e se pauta como metaverso. Então, e essa construção desse novo ambiente, a gente poderia chamar que seria então esse metaverso? O que é o metaverso para você? O metaverso, bom, esse tema veio recentemente mais a ser discutido por conta do Zuckerberg, né, que levantou essa questão de que ele quer construir vamos dizer, uma plataforma, mas, né, ele coloca assim de construir o metaverso, mas eu vou falar o metaverso como uma ideia, não como o metaverso do Zuckerberg, tá? Porque o metaverso, como conceito, ele é um modo, um ambiente em que as experiências físicas e digitais, elas se misturam, elas podem se misturar, né? Eu não tenho só, é um pouco diferente de um Second Life, por exemplo, em que você fazia uma imersão completa e lá você interagia com as pessoas e não, né? É algo além disso, é uma ideia de que as nossas vivências atuais, principalmente depois da pandemia, isso ficou mais evidente, né? Nós mudamos muitos hábitos da nossa vida, incorporando hábitos digitais, né? Que antes a gente não tinha incorporado tanto no nosso cotidiano, e as pessoas viram que dava certo, né? Então, trabalho remoto, reunião remota, funciona. Como aproveitar? Eu acho que o metaverso é como aproveitar o que o digital traz de possibilidades, né, diferentes das possibilidades do mundo físico, e como juntar todas essas possibilidades num único sistema de vivência, vamos dizer assim. Então, para mim, metaverso eu entendo como uma ideia de fusão do mundo
né, da vivência. Eu gosto muito dessa palavra, né, da vivência, de como nós vivemos, da vivência e das experiências do mundo físico e do mundo virtual, do mundo digital, simultaneamente, misturadamente, né? Eu acho que essa é a chave não é nem reproduzir o físico, né? Não é reproduzir tal como se faz no físico, se fazer no virtual. Então, eu vou lá numa loja, vou no balcão, pago, pode até ser que tenha isso também, mas não é só isso, né? É algo que se propõe como buscar hábitos, né? E sistemas que hoje nós utilizamos digitalmente, porém com uma interface de computador, por exemplo, na compra de um livro, de um bem, né? E só que trazer tudo isso para um único meio, é como se fosse um meio ambiente misturado aí, tudo junto e misturado. É assim que eu E isso sempre advém de uma necessidade, né? Você falou muito bem a questão do comportamento. E nós vivenciamos nesses últimos tempos essa questão do hábito em fazer reuniões telepresenciais, online, de comprar online. Então, isso para alguns já era um hábito, né? Mas para alguns não, foi um aprendizado, né? Que se tornou um hábito. Isso envolve a questão na educação, envolve no meio empresarial, envolve também no meio do varejo, de compras. Você poderia dar um exemplo para nós com relação a uma dessas categorias? O exemplo que eu gosto muito de citar, eu chamo de a loja do vestido verde, né? E como é que isso acontece? Então, numa experiência física, você quer comprar um vestido verde, você vai a um shopping, à rua, nas lojas de rua, você garimpa, você vê, tem a experiência, a riqueza da experiência de visualizar diversos outros vestidos que te façam até mudar de opinião, talvez, né? Decida se não vai ser mais verde, vai ser amarelo, né? Então, a experiência física e aleatória te proporciona também isso, né? Então, é uma experiência muito rica, porém, que demanda deslocamento, demanda tempo, demanda, né, que não esteja chovendo na hora que você decidir ir na loja de rua, demanda de uma série de situações próprias da experiência física. Por outro lado, se você vai para o seu computador e digita vestido verde, você consegue ver todos os vestidos verdes que são vendidos no mundo e você pode escolher um deles para levar para casa com algumas dificuldades. Será que o tamanho tá bom? Será que o tecido é adequado? Será que a qualidade? Qual é a etiqueta? Quer dizer, tem algumas questões aí que te impedem ter uma experiência tão completa como a experiência física, né? Então, como juntar tudo isso numa coisa só? Então, o metaverso, ele vem para dar essa resposta, né? Eventualmente, eu chegaria lá no metaverso como um avatar, né? O metaverso tem toda essa ideia de eu representada lá no ambiente virtual. Ele chegaria como um avatar numa loja, que aquela loja, não é que aquela loja é para todo mundo, não. Eu logada, aquela loja vai aparecer para mim daquele jeito, para outra pessoa aquela mesma loja aparece de outro jeito, ou ali, de repente, é um posto de gasolina para outra pessoa, né? Mas para mim, aquele espaço, aquela loja, eu entro e eu vejo todos os vestidos verdes expostos, né? Na vitrine, eu vejo nos cabides, e eu vou poder ter uma experiência, eu posso até ter um consultor, né? Pode até vir uma pessoa conversar comigo para me ajudar. Bom, o formato do meu corpo, que vestido que fica bom. Eu posso até, né, ter mecanismos de ter uma pessoa, um avatar que é uma pessoa, né, interagindo comigo na hora. Ou seja, eu tento aproximar a experiência digital daquela experiência física, só que com o benefício de eu poder estar vendo produtos de diversas lojas, né? Que é como se aquela loja se tornasse um marketplace do vestido verde, e com a possibilidade de eu ter esses recursos sensoriais, aí que eu acho que o metaverso está tentando
pegar, né, trazer a experiência sensorial, que é o que se perde muito no digital, agregar essa experiência sensorial naquela experiência toda de compra, né? Porque a gente sabe que uma compra não é algo tão objetivo, né? Toda uma experiência de sedução, de posicionamento de mercadoria, de como que o consumidor chega até a decisão de compra, né? Então, eu acho que esse exemplo eu gosto de dar porque pelo menos representa, ilustra bem o que eu espero ou o que eu imagino para que caminho vai o metaverso. Ninguém sabe, na verdade, porque ele não foi lançado. Vamos aguardar até o final do programa, né? De repente a gente tem algumas descobertas. Aí fiquem, aguardem. Tem uma pergunta aqui do Robertson, de Guaramirim. Ele está perguntando o seguinte: nesse exemplo que você deu da loja do vestido verde, para cidades menores, será que é possível aplicar esse tipo de tecnologia? Eu acho que tem dois vieses aí, né? São duas abordagens que eu acho que vai valer para cidades menores. A primeira é a possibilidade de, por ser um universo digital, vamos dizer assim, qualquer pessoa no mundo, entre aspas, poderia se tornar um vendedor de mercadoria dentro do metaverso. Então, isso daí se distancia, né, da geografia, assim, do espaço geográfico. Hoje em dia, isso já existe, né? Se você é um artesão lá do interior de algum lugar, você consegue colocar no marketplace o teu produto e consegue vender, né? Então, isso seria os mesmos mecanismos, porém com outras interfaces, né? Então, o metaverso não está vinculado à geografia. Porém, é verdade que para que ele de fato aconteça, é necessário uma infraestrutura de rede robusta. E aí que é o alerta, né, de a gente pensar coisas mirabolantes que, de repente, o acesso a essas tecnologias vai ser demorado porque a infraestrutura vai demorar para chegar nessas localidades mais remotas. Então, não é uma questão de ser ou não viável, é questão de quanto tempo vai demorar e das políticas públicas de implementação de infraestrutura de redes para que suporte. Uma vez tendo infraestrutura de rede, qualquer localidade remota ela vai ter a mesma condição de participação no metaverso que qualquer centro urbano grande, né? Então, para você que ainda não participou conosco, assim como o Robertson, então anota aí, participa conosco, manda sua mensagem no inbox do Instagram aqui que eu tô acompanhando, você manda aqui para nós, então @pós-arquitetura e design Uninter, manda aqui para nós que a gente vai responder, tá bom? Então, continuando, então você comentou sobre essa questão das cidades, falou sobre a conceituação do metaverso e como essa experiência pode transformar aí a vida das pessoas. E aí eu queria te perguntar, então, como essa experiência impacta no espaço arquitetônico, sendo ele real e virtual? Pois bem, então, no espaço arquitetônico, a gente tem o espaço em si e a gente tem o arquiteto como produtor desse espaço, né? Então, são questões aí. O espaço arquitetônico em si, talvez o foco vai ser na eficiência de uso daquele espaço. Né? Então, se for um espaço para compras, o que vai seduzir mais? Que tipo de espaço virtual vai seduzir mais a experiência de compra? Para você fazer um torneio de xadrez, né? Então, o espaço que melhor proporcionar aquela atividade que eventualmente é diferente do espaço físico que melhor proporciona aquela atividade, porque o espaço físico tem condicionantes de acesso, de legislação,
né, que precisam ser atendidas, que não estão focadas apenas na experiência de vivência daquela atividade. Então, o que eu acredito é que os espaços virtuais, eles vão ter um foco. O arquiteto, ele já é um profissional sensível. Acredito que ele se tornará mais sensível porque ele vai ser muito mais preeminente esse resgate da sensibilidade, da sedução por meio dos sentidos e dos estímulos que ele pode proporcionar naquele espaço. Isso no caso dos espaços virtuais, né? Os espaços físicos, ele vai se transformar na medida em que eles forem necessários para acomodar atividades virtuais. Então, por exemplo, se eu quero praticar tênis no metaverso, eu posso ter uma raquete sensível né, que simule a batida da bolinha, e eu posso jogar tênis com uma amiga minha que mora em São Paulo, né? E é isso que eu pretendo fazer quando sair esse tal do metaverso, né? Mas, por exemplo, para que isso aconteça, eu tenho que ter um espaço de quadra, que seja meia quadra, mas eu preciso ter em casa. Eu tenho que ir num parque que tenha um piso adequado para essa minha atividade física. Então, os espaços físicos, eles precisam estar adequados, né? Para a questão ergonômica, para a questão de ergonomia daquela atividade, para o tanto que ela vai ser necessária para ela participar de uma atividade no metaverso, uma atividade mista, né? Eu acho que essa quadra de tênis é um bom exemplo. No quarto não vai dar para ficar, né? Que você vai poder correr para cá e para cá. E a experiência completa, ela pressupõe que o corpo, né? Ela não é só mental, não é só no videogame lá no controle. Não, ela é uma experiência completa, é para você fazer uma atividade física, né? Então, nesse sentido que eu acho que os espaços vão se transformar. Por exemplo, vai ser possível, eu imagino que seja possível com essa tecnologia, você assistir um jogo, né, de futebol, por exemplo, num estádio. Então, você vai ter um camarote lá que você vai assistir o jogo com seus amigos. Vai fazer sentido porque os seus amigos moram em cidades diferentes, por exemplo, né? Só que esse jogo, ele pode estar acontecendo ali na Arena da Baixada, né? E ele pode estar acontecendo também, podem ter espectadores lá no campo do Coxa. No estádio do Coxa podem ter espectadores que com óculos eles estão vendo os hologramas, as representações dos mesmos jogadores que estão jogando lá na outra arena. Então, assim, as experiências, elas podem ser múltiplas e você não sabe até onde essa coisa vai, né? A gente está num momento de exploração de ideias, né? As pessoas estão descobrindo coisas que podem ser feitas, mas se serão feitas ou não, aí tem toda uma questão de desenvolvimento de sistema, mas as ideias são muito boas. E nessa questão das descobertas, né, que você está falando, que a cada dia nós descobrimos espaços virtuais diferentes, aplicações diferentes na arquitetura e no design, criamos espaços híbridos diferenciados e nós nos questionamos, né, quais são as vantagens e desvantagens de cada uma delas, né, e muda, né, para um é uma vantagem, para outra é uma desvantagem. Você poderia comentar um pouco com relação, por exemplo, às compras online ou com relação às reuniões online, essa questão das vantagens e desvantagens aí dos espaços físicos e virtuais? Então, para a gente pensar em uma atividade no metaverso, a gente tem que cair nessa discussão, né? Então, uma reunião de empresa, uma reunião empresarial. Que vantagens que tem uma reunião presencial, né? Então, lógico, eu estou aqui presencialmente com você, muito agradável te ver, a gente conversou um pouco antes da entrevista. A reunião em si, quando envolve mais pessoas, também tem esse pré-reunião, né? Também tem esse momento em que você se aproxima, cria vínculos com algumas pessoas, enquanto a reunião não começa, existe todo um
um ambiente que proporciona essas micro-interações que, no momento de fato do objeto da reunião, isso é deixado de lado. Na reunião virtual, por outro lado, ela é mais objetiva. Então, se uma reunião virtual vai demorar 1 hora, a reunião física vai demorar 4, né? Porque proporciona um ambiente de interação talvez maior, né? Na reunião virtual, o encaminhamento costuma ser mais objetivo, né? Você vê as pessoas de perto, isso é uma vantagem da reunião virtual, você não vê, alguém falou, quem foi que falou, né? Quem está falando, né? Quando tem muita gente, e fica aqui, quem que é aquele lá que falou que eu não percebi? E na reunião virtual, o que acontece? Você vê na tela a pessoa na tua cara com o nomezinho dela. Isso é ótimo, né? Então, nós que somos professores, né? É muito bom ter o nomezinho das pessoas, porque a gente consegue se aproximar. Então, assim, cada um dos momentos tem a sua graça, né? E o desafio do metaverso é como juntar essas duas coisas, né? Porque, por outro lado, tem desvantagem da reunião física, você tem o deslocamento, você tem o gasto de tempo, né? Então, assim, é tudo uma balança que a gente vai tentar lidar, né? Temos algumas participações, quero agradecer aqui a Cristiane Costa Cores, de Curitiba, perfeita colocação. Professora Gisele, analogia entre a arquitetura e a comunicação. E eu tenho 2 perguntas e aí a gente já vai caminhar para o final. Já, por favor, faça suas considerações finais. Tá. Então, uma pergunta é do curso de arquitetura de graduação, a pergunta do Norimar. Ele pergunta o seguinte, coordenador do curso. O metaverso poderá proporcionar um test drive das obras a serem construídas? Por exemplo, um edifício será simulado em todos os seus aspectos, inclusive sensoriais e de usabilidade, para que o edifício seja testado previamente antes da construção? E eu já vou fazer a próxima, porque aí, por favor, já encaminhe para as suas considerações finais. A Marina Bevilacqua, ela diz que acompanha de longe o magnífico trabalho da professora Gisele Pina e ela pergunta se é possível estimar quanto tempo levará para que possamos interagir no metaverso, que eu acho que é uma pergunta que já é a nossa finalização de hoje. Tá bom. Então, agradeço as perguntas. A primeira pergunta que diz respeito a uma pré-experiência ali da obra construída, sem dúvida, né? Hoje em dia, essas pré-experiências, elas acontecem por meio até de óculos de realidade